Norjen Yojin Objan Sam Pe Magezar Dom Pola Yatsen Chogin Yodrup Nye Be Majun Eshek Sudra Cordo can romam pecor, ceci Jesu dag drupci, gingi lapci arshek susol, Urope masigia hon. Hon argen Eugene Objan Sam Pe Manges Ardom Pola Yatsen Chogin Yodrum Nye Pe Majun Eshek Sudra Guardo can romam pecor, ceci Jesu dadruci, gingi lovci ascexus sol, Orope masigia hom. Onargen Eugen Objan Sams Pemages Ardom Pola Yatsen Chogin Yodrum Nye Pemajune Chek Sudra Gordo can romam pecor, ceci Jesu dag drupci, gingi lobci arshek susol, guru pe masigia hum. Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardo Dagni Chapsuachi Dagi Jin Sochi Pesonanchi Drola Penchi Sanje Drupasho Sanje Chodam Sochi Chodam Pas Jancho Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchir Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chapsuachi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchir Sanje Drupasho Honra Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum 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 Honra Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum
Om Benzara Guru Pema Siji Hum. 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 Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhi Soha Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhi Soha Om Gate Gate Aragate Parasangate Bodhi Soha Om Gate Gate Paragate Arasangate Bodhi Soha Om Gate Gate Paragate Arasangate Bodhi Soha. Boa noite. E, que alegria! Quantas pessoas que fazia tempo que a gente não via, né? Muito bom. O pessoal tá com frio, é? Tá fazendo 22 graus aqui no Rio, tá frio. Gelo assim, né? Vou até tomar um chá quente aqui para ver se me esquento. Hum, Tudo bem. Marta tá recuperada, Marta? Tá recuperada, né? Agora eu comecei a fisioterapia. Que bom. Mas ele nem faz nada no braço. Ah, tá. Fazer? Entendi. Ainda tá. Não faz rabo de cavalo. Sim. Agora vai recuperando, né, os movimentos. Muito bem. Então, no Sutra do Ataque do Coração, estamos na página 110, no dia 10/11, né? A parte principal do Sutra. A inocente pergunta de Shariputra. Super, né, espirituoso autor, né? A parte principal do Sutra
consiste na pergunta de Shariputra e na resposta de Avalokiteshvara. O sutra diz: então, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra assim falou para o nobre Avalokiteshvara, o Bodhisattva Mahasattva. Como deveria treinar um filho de nobre família ou uma filha de nobre família que deseje praticar a profunda Prajnaparamita? Shariputra está basicamente perguntando a Avalokiteshvara: me conta, o que você vê pelo poder do Samadhi do Buda e o que preciso fazer para chegar lá? Em outras palavras, Shariputra quer saber no que consiste o caminho de um Bodhisattva e qual é a sua fruição. Aqui o Sutra afirma explicitamente que tudo o que acontece nele é por meio do poder do Buda, que se refere ao Samadhi do Buda, chamado de percepção do profundo. Quanto a um filho ou uma filha de família nobre, isso não se refere a nenhuma família comum ou a algum tipo de aristocracia mundana, mas indica a aristocracia espiritual dos Bodhisattvas, que são a nobre família dos Budas. Os filhos e as filhas de nobre família são Bodhisattvas que nascem na família dos Budas. Quando fazemos o voto de Bodhisattva com a fórmula usual, no fim, regozijamo-nos por ter feito o voto com as seguintes palavras: hoje nasci na família do Buda, agora sou um filho do Buda. De agora em diante praticarei as ações condizentes com a minha família. Eu não serei uma mácula nesta impecável, nobre família. Aqui, filho do Buda refere-se aos filhos ou filhas do Buda. Em geral, disse que o Buda teve três tipos de filhos. Seu filho físico era Raula. Os filhos de sua fala são os Arhats, entre os Shravakas e Pratyekabuddhas, porque eles alcançam suas realizações por meio da fala do Buda. Os filhos e as filhas de sua mente ou coração são os Bodhisattvas, que dão origem a Bodhicitta, o estado de mente que é o próprio coração da iluminação e que aspiram realizar a vacuidade. Portanto, uma vez que tenhamos feito o voto de Bodhisattva, somos um membro da família de todos os Budas, porque essa é a marca distintiva dos Budas. E agir de acordo com esse voto é o que os Budas fazem. Num sentido mais profundo, família refere-se à nossa natureza búdica, à disposição fundamental na nossa mente de nos tornarmos um Buda totalmente desperto. Em geral, disse que as pessoas no caminho budista têm disposições diferentes, como, por exemplo, a tendência a seguir o caminho Shravaka, o caminho Pratyekabuddha ou o caminho do Bodhisattva. No entanto, do ponto de vista Mahayana, essas disposições diferentes são apenas diferenças temporárias. Fundamentalmente, todos os seres têm a mesma disposição ou potencial para se tornarem Budas, que é chamada de natureza búdica. Em outras palavras, essa é a natureza básica da mente de todos os seres sencientes. Quando nos tornamos bodhisattvas, essa natureza da mente é a família na qual nascemos, o que significa que nos engajamos ativa e totalmente na nossa natureza búdica, da forma como todos os Budas fazem. Reivindicamos de todo o coração nossa natureza, nossa herança natural, por assim dizer. Uma vez que tenhamos ingressado nessa família pelo voto de Bodhisattva, naturalmente queremos aprender o negócio da família, de se engajar na visão, meditação, conduta e fruição do caminho do Bodhisattva. Portanto, Shariputra pergunta como aqueles que desejam praticar a profunda Prajnaparamita devem treinar. Então, aqui a noção de família, né, é uma coisa assim super. Eu acho que não, assim, Você está ficando já com os olhos cansados. não, aí vai, vai, Vai vai refletir muito assim no meu rosto, né? É, né? Né? Vai ofuscar as pessoas ali, entende? Que estão vendo ali. Certo. Então, Não, acho que não, não precisa muito, né? Aqui tem pouca luz, assim. Se chegar aqui mais perto, então traz ele mais perto. Ah, mas aí para trazer ele mais Põe perto tem aqui. que desligar. Ah, tá. Então, peraí. Que daí aqui ele fica assim de abajur, aí fica bom. Então a noção de família, gente, né? Então a gente diz assim, né?
que a gente nasce na família dos Bodhisattvas. Então, isso é uma coisa super importante. Em geral, a gente tem nossa família, né, de sangue, em que a gente, assim, mantém. Pode continuar falando. É difícil fazer duas coisas, né? Para mim, Sou homem, né? ainda tá. Homem só faz uma coisa por vez, né? Melhorou, adiantou porra. Não, vira assim, ó. Desculpa. Sim, boa. Sim. Ah, ficou bom. Obrigado. Então, a gente tem a nossa família de sangue, né? Que a gente tem essas conexões assim kármicas e próximas, e a gente, né, foi criado na família e cuida da família, é uma coisa maravilhosa. Mas quando a pessoa ingressa na sanga e ela faz em algum momento o voto, né, do caminho do Bodhisattva, então ela tem um nascimento nessa família, que é uma família especial, né? É a família de todos aqueles que estão buscando iluminação para beneficiar todos os seres. Então são incontáveis seres em todos os tempos, né? Passado, presente e também do futuro, que sempre trabalharam e seguem trabalhando, né, para ajudar os outros seres. Então isso é uma coisa muito forte, assim, né? Muito importante. E a gente vai percebendo ao longo do caminho que a sanga, né, vai se tornando, né, nossa família. Família espiritual, né? Família que tem as mesmas metas, os mesmos objetivos. Que mesmo que a gente tenha diferenças de histórico, né, qualidades, aparência, etc., seja em qual lugar, né, a sanga se constitua, a gente tem esse propósito comum. Então é muito bonito, porque a gente encontra as pessoas da sanga anos depois e aquilo é como se tivesse visto ontem. Eu tive agora em Viamão, fazia 6 anos que eu não via, ia ao caminho do meio. Aí você chega lá, encontra a sanga, é isso, é irmão de sanga, é irmã de sanga, é aquilo, a gente tem assim essa proximidade, né? Porque a linguagem é o Dharma. Quando a gente tem outros grupos de interesses, por exemplo, a pessoa tinha o grupo que, sei lá, jogava futebol lá no tempo da faculdade. Aí você reencontra, pode até ser interessante conversar um pouco, né? Saber o que que a pessoa fez da vida. Só que aquilo rapidamente esgota assim um pouco, né? A proximidade, que não tem mais. Agora, no Dharma, né, a gente tem assim um fio, né, condutor que vai nos acompanhar não só nessa vida até o final, mas até todas as próximas vidas, até todos alcançarem a liberação. Então, esse é um sentido bem interessante. E aí entra esse sentido, né, de a gente se encontrar, como por exemplo aqui, né? A gente está 15 anos se encontrando aqui. Então eu acho significativo. 15 anos é um período assim significativo da nossa vida, né? Da duração da nossa vida. Então a gente vem procurando, né, manter isso, né? Com momentos mais próximos ou mais distantes, né? Com altos e baixos, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Então a gente vem, né, se encontrando assim e estudando e praticando o Dharma, né? Não tem nada, não teria nada melhor para a gente fazer juntos. Pensem, né? Tudo bem, tem as festinhas, né? Então a gente come, conversa, tira fotos, se diverte, né? Se alegra de estar juntos. Mas assim, o eixo central é isso, é meditar, praticar, né? Trazer o Dharma para as nossas vidas, né? De modo efetivo, assim, né? Então, isso é muito valioso, né? Eu acho. Acho que dá um sentido assim para a vida, né? Bem bonito, né? A gente vê, por exemplo, eu nunca me esqueço, assim, há muitos anos quando eu fui morar em Viamão, né, o Lama Santen, assim, né, tava chegando o pessoal para um retiro, né? Na época os retiros eram pequenos ainda, 2007, 2008. E aí alguém comentou assim, né, que o Lama, o pessoal tá chegando, né? Daí o Lama, né, falou assim, minha família tá chegando, né? É bem isso, né? A família no Dharma, assim, é para sempre, né? A família de sangue, ela dura um tempo, né? Vida após vida são famílias diferentes. Agora, essa família no Dharma, né? Dá um eixo assim, né? Bem, bem bonito. E aí tem as aldeias também, né? Que a gente vai chegando nas aldeias e a gente vai se envolvendo ainda mais uns com os outros, né? É super bonito porque a gente vai tendo justamente nas aldeias essa possibilidade de conviver mesmo como uma família mais próxima. Toma café na vizinha, né, Cláudia? Esse dia estava lá, né? A gente estava até falando, mas na quarta-feira à tarde, estava lá na casa da Cláudia, no Abirate, comendo queijo, doce de leite, né? Cafezinho mineiro, né? Então, assim, momentos assim super, né, agradáveis de.
E aí é isso, tá lá tomando cafezinho, mas aí daqui a pouco tem mutirão, tá todo mundo lá limpando o alojamento, fazendo bandeirinha, passando óleo nos beliches, né? Então vejam, o que que é que faz uma pessoa num domingo de manhã, por exemplo, lá no Abirate, em vez de estar passeando ou de dormindo até às 11, né? A pessoa levanta, põe roupa de trabalho e vai com um sorriso nos olhos, né? Na boca, né? Nos olhos, os olhos brilham, né? Na boca e nos olhos, e a pessoa vai lá ajudar assim a limpar alojamento, gente. Porque está chegando o Retiro Kulama. Vejam que brilho, né? É impressionante, não é? Alguns de fora podemos dizer, isso é uma espécie de fanatismo, né? Alguma coisa que eles estão, né? As mentes deles foram cooptadas. Vai. Né? Trabalha e ganha quanto, né? Trabalho em 4 instantes. É, é uma alegria, né? Ver as coisas prontas, né? É isso, por exemplo, praticamente todos os dias lá o pedreiro, né, o Daniel, começa às 7h30, começa a trabalhar, né? Então a gente chega lá um pouquinho antes para conversar com ele, ver o que que a gente vai fazer hoje, e a gente vai lá e resolve um probleminha, aquilo dá uma alegria. Daqui a pouco a gente vai lá e resolve um outro probleminha, aquilo dá uma alegria. É isso, fez uma mesa, fez um banco, né? Trocou uma lâmpada, e a gente vai fazendo tudo funcionar assim, né? E aquilo é muito bom. Então é interessante ver isso, né? Como a alegria, né, a felicidade não depende só, obviamente, de remuneração, status, cargo, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente aprende, né, no Dharma, como a alegria maior é poder justamente, assim, né, participar de um movimento positivo que você vê que as pessoas se beneficiam, as pessoas melhoram. Então tem um eixo muito forte. Fazer junto, né, em sanga e fazer coisas significativas, como a gente poderia ter se reunir para fazer bobagem, não poderia, né? Mas não, a gente se reúne para fazer coisas não só para nós, mas para os outros que vêm, né? Então, Que essa seja bom, ih, gente, eu perdi todas as palavras da. Bom, enfim, que essa seja a verdadeira fonte de alegria, não, de alegria e felicidade e isso para no Metabávana de energia e alegria, né? fonte de exatamente, que a gente vai, Que você possa ajudar todos os seres e que essa seja a sua verdadeira fonte. É, não. verdadeira fonte de energia e felicidade, exatamente. Então, isso é maravilhoso, né? Então, a gente poder se ajudar e ajudar os seres, né? Então, esse é o sentido de família dos bodhisattvas. Então, um filho ou uma filha de nobres qualidades é alguém que está praticando as paramitas. Está praticando generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Então, esse é o sentido de família, né? De uma forma mais elevada, assim, né? E pensem, quando a gente entra nessa família, a gente está entrando na família do Dalai Lama, do Lama Santen, de Shagdu Rinpoche, né, de todos os grandes mestres e mestras do presente e do passado, né? Então não é uma família qualquer, né? A gente está bem amparado assim, né? Então eu tive várias experiências com o Lama Santen, de ele me ajudar de modo muito direto, muito prático mesmo, assim, de me ajudar até a carregar mala, nesse nível, assim. Então a gente vê, né, que não é uma ajuda só retórica, assim, né, distante. Então, não, a gente, né, tá próximo, a gente vai se ajudar sim, é isso. Ajuda o outro a fazer a mudança dele, né? Ajuda o outro a, né, a ir no mercado comprar o que precisa, né? Desde as coisas mais básicas até as coisas mais sutis, né? Isso é um sentido mais profundo de uma família. Aí ele vai descrever: praticar a profunda Prajnaparamita significa que, a qualquer momento, tentamos conectar tudo o que fazemos com a visão profunda da vacuidade. No nível dos iniciantes, isso basicamente significa relaxar mais no que quer que façamos, ter uma sensação de mais espaço e não nos sentirmos tão claustrofóbicos, ou seja, não tornar tudo estreito, super real e terrivelmente sério. Também significa ter algum senso de humor sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre a situação toda de estar nesse caminho. Se pudermos rir de nós mesmos e da nossa própria situação, isso já é uma boa dose de vacuidade, porque isso quebra a solidez, a seriedade e a estreiteza claustrofóbica do nosso comportamento usual. Qualquer coisa que contribua para uma abordagem mais leve na nossa vida é um elemento muito prático de vacuidade. Não precisa ser sempre esse grande e elevado conceito de vacuidade.
Às vezes, uma experiência de vacuidade pode ser muito simples. Claro, em si mesma, a vacuidade é sempre muito simples. Mas quando vemos que é simples, quando nos libertamos do nosso confinamento solitário usual da mente egóica, quando um pouco de luz e ar fresco entram em nosso casulo mofado, sombrio e complexo de estarmos amarrados em nossos próprios grilhões, isso é vacuidade. E essa sensação é muito boa. Normalmente, a vacuidade não ganha uma boa propaganda como essa. A maioria das pessoas, quando ouve vacuidade, pensa em algo como uma garrafa vazia, uma casa vazia, uma carteira vazia ou simplesmente em nada. Mas isso não é de forma alguma o que o Buda quis dizer com vacuidade. Como um conceito filosófico ou termo técnico, ela se refere à ausência de qualquer natureza intrínseca em todos os fenômenos, ou à ausência de qualquer existência real que possa ser encontrada. No entanto, em termos da experiência da vacuidade, ela significa liberdade, abertura, espacialidade, muito ar fresco, muito espaço, muita leveza, e ninguém pode realmente reclamar disso. Nossa, que definição. Ah, não é maravilhoso? Simples, direto, né? O que que seria praticar realmente a vacuidade no dia a dia, né? Em geral, nós temos ideias muito fixas sobre a realidade, sobre nós mesmos, sobre os outros. Então, quando a gente diz assim, tal pessoa é isso, eu estou encaixotando, né, congelando uma pessoa, às vezes numa característica apenas. Mas a pessoa não é aquilo, a pessoa, ela é um complexo, né? Ela é livre, ela flutua, uma hora ela se apresenta de uma forma, outra hora ela se apresenta de outra forma. Então, se a gente lembrar disso, né, nos momentos assim mais difíceis, a gente se desarma um pouco, né? Respira, relaxa, e especialmente não se levar tão a sério. Que é o mecanismo básico, né, da roda da vida, os javalis, né, que são promovidos pelo galo e são defendidos pela cobra. Então, quando a gente, né, enrijece o javali, assim, na nossa identidade, a gente opera, né, daquela forma deludida, buscando sempre mais e mais e mais e mais, de modo muito sério e defendendo, defendendo, defendendo as identidades. Então, aí qualquer criticazinha às nossas identidades, aquilo é horrível, né? Aquilo, assim, a pessoa perde o dia. Ela vem se esforçando e de um modo sério, né, e obtendo resultados. Aí vem alguém e fala mal, critica, aí aquilo ela fica super mal, né? Alguém já passou por isso, né? Então é tão simples, né? Ao mesmo tempo tão difícil. Difícil porque a força do apego e da rigidez das identidades ainda é grande, né? Mas aí essa prática direta, ela é possível, né? Essa forma como ele está colocando aqui, um pouquinho mais de espaço no nosso espaço mental. Então surge uma situação, quando você perceber que enrijeceu a situação, se você conseguir dar uma soltada, recuar um pouquinho e olhar assim, talvez haja outras possibilidades, né? E lembrar de respirar, né? Porque a primeira coisa que acontece quando a gente tensiona e enrijece as situações, a gente não respira mais direito, né? A gente tensiona, né? Perde o relaxamento. Relaxamento é a primeira coisa que você perde, né? Você vê assim os grandes mestres e mestres, eles são tão sempre relaxados, não estão? Né? Sempre, não só de corpo, mas também, né, de mente, de energia. O rosto, né, tá leve, tá suave, né? E essa questão do humor que ele fala aqui é uma característica de grande parte dos mestres, né? Inclusive o Lama Santa. O Lama Santa é um palhaço, né? Vamos falar a verdade. É uma leveza, né? Uma brincadeira contínua, né? Com tudo. E, às vezes ele entra num excesso de riso, né? No meio dos ensinamentos. É bonito de ver, né? O Dalai Lama dá cada risadona, né? Então, assim. Uau, sério isso. É, o Lama lá é uma das gargalhadas famosas, né? Ele falava coisa séria, aí parava, assim, daqui a pouco dava uma gargalhada, assim, desmontava tudo. É. É assim, a seriedade no caminho ela é um sintoma, né, assim, de estar realmente não vendo a vacuidade, assim, do conceito ou da situação, né? Não que os mestres também não sejam sérios em certas situações. A gente vai lembrar várias histórias, assim, por exemplo, tudo que Marpa fez com Milarepa para ajudar Milarepa a purificar seu karma, sua rigidez conceitual e egóica, Marpa submeteu Milarepa a provações terríveis, de
de modo muito agressivo, inclusive. Tem essa sabedoria irada também, né? Tulku Urgyen Rinpoche, ele conta que o mestre principal dele, que foi o tio dele, que era o Samten Gyatso, era muito duro com os monges. Então ele chegava, ele batia o olho no altar, se ele visse uma tigelinha desalinhada, ele chamava o monge e escorraçava o monge, assim. Então era uma forma de ensinar, né? Os monges, a função principal deles é manter disciplina, fazer tudo funcionar adequadamente, né? Então aqueles que escolheram ser monges e monjas, eles têm essa base, né? Então ser um monge desleixado não cabe dentro do Dharma do Buda. A pessoa não precisa ser monge, né? Obrigado. Mas sendo monge, ele tem que seguir os princípios estritamente, né? Então ele treinava, né, as pessoas sendo bastante firme. O próprio Dalai Lama se diz quando ele conversa, né, com os monges, diz que é bem diferente do que nas palestras públicas com os leigos, assim, né? Ele vai ter um tom muito mais forte, né? Vai puxar o Vinaya, né, o conjunto de regras monásticas, e assim vai. Então, claro que ensinar o Dharma não é só, né, bom humor, mas o bom humor ele está presente, né? Vocês vão lembrar também, no livro Além do Materialismo Espiritual, né, de Chogyam Trungpa Rinpoche, em que ele fala muito, né? Tem um capítulo inteiro dedicado a senso de humor. Ele fala, né, que no caminho, se a gente não tiver um pouco de senso de humor na prática, e não é um senso de humor, lógico, de levar tudo na brincadeira, então eu não vou meditar, não vou estudar, como se esse senso de humor fosse não levar nada assim a sério no sentido, né, de fazer o que tem que ser feito. Mas esse senso de humor aqui, como ele comenta, de não se levar tão a sério no caminho, né? Aí isso a gente vai encurtar bastante o caminho, né? As identidades menos autoimportantes, né? Maravilhoso. Essa é a aplicação prática da vacuidade. No meio das situações, né, a gente vai fluindo assim, sem dar muita solidez. Se algo tá bom, a gente usufrui daquilo que é bom, atravessa aquilo que é bom e não se apega muito, não dá muita importância, assim, sorri para aquilo que é bom. Se algo está muito difícil, muito ruim, a gente também vai fluir no meio daquilo, vai fazer o que é possível naquela situação e vai rir da própria desgraça, né? Vai publicar um meme, né? Que o brasileiro, inclusive, é campeão nisso, né? Os memes são maravilhosos, né? Eles tiram sarro, né, das dificuldades e das desgraças, né, pessoais, assim. Eu acho bonito de ver, assim, como a gente pode, né, sorrir para aquilo e isso relaxa um pouco. É, né, o Lama Eric Pemakunzan, que teve recentemente, né, no Brasil, no Caminho do Meio, em São Paulo, e ele ficou muito bem impressionado com os brasileiros, né? Vocês são muito leves, né? Vocês são pessoas agradáveis, pessoas assim carinhosas, amorosas, né? Ele ficou muito impressionado. Afinal de contas, ele é um dinamarquês, né? Então, realmente, nos países nórdicos, né, assim, a relação entre as pessoas é um pouco diferente em geral, né? As pessoas tendem a levar tudo mais a sério, assim, por motivos, né, kármicos, assim, de estrutura. E ele achou no Brasil, assim, muito divertido as pessoas se abraçarem, se beijarem, todo mundo, né? E ele ficou observando aquilo. Então, é melhor ser mais leve, né? Também lembro de um comentário do Lama Santem assim, né? Ah, o Brasil é um país que, vamos dizer assim, em termos, né, assim, econômicos, sociais, ainda não deu muito certo, a gente poderia dizer, comparado, né, com outros países. E o Lama disse, eu não sei se isso é ruim. Os países que dão muito certo, eles geram identidades nacionais muito fortes, e aquilo eles têm que sustentar. E aí aquilo gera uma postura arrogante, uma postura de poder, uma postura. Pode ver, todo grupo étnico, assim, ou império, país, quando se tornou, né, muito, assim, bem-sucedido, acabou invadindo outros países, acabou gerando sofrimento para os outros, né? Que quando uma identidade dá muito certo, é difícil ela manter, né, a lucidez, a compaixão, né? Não é muito fácil. Pode acontecer, mas não é comum. Então, às vezes, assim, quando as coisas não dão muito certo, é como o reino humano. O Buda vai descrever, né? Por que que a vida humana pode ser preciosa? Porque o reino humano é mediano. Ele nem é tão ruim quanto os reinos inferiores, mas ele não é tão bom quanto os reinos dos deuses. É uma condição assim que a gente sofre um tanto, mas não é contínuo o sofrimento. A gente consegue parar, a fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Analisar a nossa condição. Então, ele é favorável. Favorável justamente porque ele é mediano. Interessante, né?
Eu comento também, algumas pessoas acham ruim isso, né? Quando a gente fala assim, olha, a gente no Sansara é melhor ser meio medíocre. Não seja bom demais em nada. Se você for bom demais em alguma coisa, aquilo vai te tomar um tempo enorme para sustentar aquela identidade de, sei lá, uma pessoa é um gênio em alguma coisa e aquilo absorve quase que totalmente o tempo dela. Como é que vai praticar? Sei lá, a pessoa é uma violinista, uma virtuose, tem que estudar 8, 10, 12 horas por dia para manter aquilo. E aí, vai praticar o Dharma quando? Ou está dormindo? Ou a pessoa é isso, um artista, um esportista de sucesso, é demandado constantemente, né? Então, o tempo todo se apresentando ou competindo, isso e aquilo. Não é melhor, assim, uma condição mediana, tipo a nossa, assim. Eu nunca estive chamando vocês de medíocres, né? Não é isso, não, imagina. Mas não é melhor? É interessante pensar assim, porque para um praticante do Dharma, né, para alguém que está na família dos Bodhisattvas, o ponto é simplificar a vida o suficiente para ter mais tempo para praticar e avançar rápido no caminho para poder ajudar mais os seres. Essa é a estratégia. Qualquer estratégia alternativa vai dar problema, né? Se você se enrola demais, encontra atividades demais em todas as direções, você não tem tempo de praticar, de estudar, de mergulhar no Dharma. Aí você vai andar, mas vai andar na tua velocidade lá, porque vai ser possível, né? Então a gente tenta pensar assim, né? Organizar melhor o nosso tempo para avançar rápido. E a gente não sabe quanto tempo a gente tem nessa vida ainda, então melhor não bobear. Tudo bem aqui? Então, esse resumo que ele dá, né, para os iniciantes, né, o que é praticar vacuidade, é uma resposta, né, maravilhosa, né? Aí vem a resposta curta e não tão inocente de Avalokiteshvara. A resposta curta de Avalokiteshvara à pergunta de Shariputra sobre como os bodhisattvas devem praticar a Prajnaparamita é um breve relato sobre o que ele mesmo viu em seu samadhi, que os aspirantes a bodhisattvas também precisam ver, referindo-se tanto à visão quanto à meditação do Mahayana. Por isso ele diz a Shariputra que um filho de nobre família ou uma filha de nobre família que deseje praticar a profunda Prajnaparamita deveria ver dessa forma. Eles veem os 5 skandhas como vazios de natureza. Assim, Avalokiteshvara responde à pergunta de Shariputra: o que você faz quando pratica a Prajnaparamita? Basicamente dizendo, você não faz realmente coisa alguma. Já comentamos sobre a raiz de Shunyata, ser inflar. Lembra essa palavra em sânscrito, né? Shunyata é traduzida como vacuidade, né? Então a raiz, ela significa inflar. Então, os 5 skandhas são como 5 balões inflados pela mente egóica. O que Avalokiteshvara viu, e todos os bodhisattvas precisam ver, é que os 5 skandhas são vazios de natureza, o que significa ver o vazio desses balões e estourá-los. Mais precisamente, se virmos a natureza ilusória de uma ilusão, isso não significa que ela desaparecerá, mas estaremos cientes de que ela não é real. Por exemplo, se formos a um show com um ilusionista como David Copperfield, está vivo ainda? Ninguém Nem sabe? sei. Não Né? deve, A né? gente não assiste mais Fantástico, né? É. Assim que descobrirmos o truque, o que quer que apareça não será mais tão poderoso e não exercerá mais tanto controle sobre nós. Da mesma forma, se descobrirmos que os 5 skandhas são uma ilusão, não seremos mais hipnotizados por eles. Ou quando acordamos de um pesadelo, perceberemos que todas aquelas coisas assustadoras não aconteceram realmente e poderemos relaxar. Isso mostra o que é o lado subjetivo de realizar a vacuidade. Não se trata apenas de ver as coisas como ilusórias, mas e depois? O que é importante e liberador sobre a vacuidade é a diferença em como reagimos às coisas que vemos como sólidas e realmente existentes, em comparação às coisas que sabemos que não são realmente reais. Essa reação é o que determina até que ponto levamos as coisas a sério e se sofremos por elas ou não.
Quanto mais a sério levamos as coisas, mais sofremos. Quanto mais vemos as coisas de modo sólido, mais estreito o nosso mundo se torna, e toda a nossa situação de vida se torna estagnada e impraticável. Assim, o valor prático da vacuidade não está realmente do lado do objeto, o fato de que nada tem existência real, mas está do lado do sujeito. Isso se refere à experiência de soltar a fixação a coisas reais e assim não estar mais sob sua influência, relaxando na verdadeira natureza de abertura infinita, liberdade e estado desperto dessa experiência. Então, quando a gente analisa, né, os objetos e o sujeito e vai localizando a vacuidade da experiência, então a gente descobre uma coisa maravilhosa. Se eu vou mudando a minha posição de mente, a experiência muda completamente. Existe essa liberdade, né, de mudar a posição da mente em qualquer tipo de experiência, sem exceção. De novo, a gente pode analisar os objetos assim externos separadamente e concluir que eles são vazios. Mas, de novo, como ele fala aqui, isso não é tão importante. Mais importante é entender que a mente do sujeito que observa, que de modo coemergente tem uma experiência de objeto, essa mente pode se posicionar de infinitas formas diante daquele objeto e, portanto, ter infinitas experiências diferentes de objeto. Não é? Ou seja, diminuir a rigidez mental, né? É fluir, né, diante das aparências, assim, podendo ressignificá-las e construí-las de modo completamente diferente, né? Então, isso na teoria é maravilhoso, né? Na prática, tem algumas regiões que a gente consegue fazer isso com facilidade. Por exemplo, nas regiões em que você não tem apego, não é fácil de. Por exemplo, o outro vem contar um problema para você. Aí você olha com tanta clareza o problema do outro, né? Não parece assim que é possível. Puxa, o outro podia ver de outra forma, né? Eu estou vendo de outra forma. Por que que ele não vê? Agora, quando são os nossos problemas mais arraigados, né? Assim, de maior fixação, aí fica um pouco mais difícil, né? De ver a vacuidade daquela experiência, não é? Por isso que a Veja que gente. a vacuidade não significa que não exista, né? Exato, Não, porque corre exato. muito risco dessa coisa do ninho, né? Claro, Né? claro, claro. Vacuidade não é que o objeto não existe, é que ele existe e não existe, né? É uma coemergência, ou seja, a experiência do objeto pode ser vivida de incontáveis Sim. formas, né? É, Não. tem uma realidade intrínseca, ou seja, ele não tem que ser sempre assim, mas ele eventualmente está sendo. Ele está ocorrendo, É, exatamente. Prajnaparamita não afirma nem a existência e nem a inexistência. Lembram? São os quatro extremos que são superados. Nem existe, mas também não inexiste, nem uma mistura dos dois e nem a negação dos dois. É uma experiência de liberdade que está além até de pensar se as coisas existem ou não existem. As coisas são meramente experimentadas com espaço, liberdade, né? Agora, é claro, quando eu estou apegado a alguma coisa e aquela região de apego é tocada de alguma forma, em geral, a gente não reage bem. Então, a pessoa, por exemplo, ela tem lá uma estabilidade financeira. Aí, por algum motivo, aquela estabilidade financeira é colocada em risco. A pessoa se apavora, porque aquela estabilidade financeira traz para ela a sensação de que a vida dela, né, roda de modo normal. Eu como, eu me desloco, né, eu tenho transporte, eu tenho, né, assim, luz, água, moradia. Tudo isso depende, por exemplo, daquele salário, aquela fonte, né, de estabilidade financeira. Aí, de repente, aquilo se modifica. Aí a pessoa, a primeira reação é ficar muito mal, se apavorar, perder o sono, né, ficar tensa, a pessoa pode deprimir, a pessoa, né, pode ficar desesperada, alguns até se suicidam, não é? Quando teve a quebra da Bolsa de Valores pela primeira vez em 1929 em Nova York, foram centenas de investidores que se jogaram, né, da janela. Vejam que coisa, né? teve isso quando teve também o plano Collor, eu vi que não dá. Isso. Plano Collor, quando confiscou a poupança. Tem gente aqui que é muito nova, que nem sabe que isso aconteceu, né? O confisco da poupança. 1990, né? Que foi o plano Collor. Quando ele ganhou a eleição, assumiu em 1990. Em 92 foi o impeachment. Né? Então, antes disso, né, o plano cruzado. Pô, no plano cruzado, meu pai perdeu tudo. A inflação disparou, eles tinham uma construtora, aquilo não foi bem administrado, perderam tudo.
E é isso, né? O dinheiro hoje vale, né? Hoje eram R$ 50, amanhã vale 100, depois 150. Na época era o novo cruzado, né? Não era nem cruzado, depois novo cruzado. Aí teve plano Bresser um, Bresser 2, né? Quem viveu essa época era divertido, não era? Era O o, RV, né? o RV aplicava o dinheiro no overnight. Vocês lembram do overnight? É. Tem um livro interessante, não sei quem gosta de economia, né? A Miriam Leitão escreveu, né, um livro sobre a história da moeda, assim, né? Como é que é o nome? Eu não lembro agora do título, um livro amarelo, assim, né? Né, Da assim, minha leitão, da é. Miriam Leitão. É a luta de um país pela sua moeda, né? Assim, eu li aquele livro bem interessante, vai relembrando todos esses planos econômicos, né? Até chegar ao plano real, né? Mas assim, isso só para ilustrar, né? Como que os valores, eles escorrem entre os dedos, eles não são reais, né? E aí a pessoa se desespera, por exemplo, numa crise financeira, econômica. Aquilo pode ser uma super oportunidade de viver muito melhor. Tipo, ela para de comer picanha, por exemplo, que não faz bem para ela. Olha que maravilha. Fantástico. Eu lembro, teve uma época lá em casa que só tinha mel para passar no pão, porque o pai ganhava uma lata de mel de um amigo que produzia no interior. Olha só, comia mel. Em vez de passar maionese, um monte de queijo, um monte de porcaria, né, passava mel, né? Que maravilha. Então, às vezes, vem umas simplificações forçadas na vida que são muito favoráveis. Só que, às vezes, a pessoa não vê aquilo como favorável no início, né? Ela precisa de um tempo depois, anos depois, ela olha para trás. Uau, que maravilha que aquilo aconteceu. Se aquilo não tivesse acontecido, eu não teria aprendido nada do que eu aprendi com aquela experiência, né? Então, é assim. Então, a gente vê. Aí, só que aprendendo, a gente vai ganhando uma sabedoria de que quando vem outras experiências, a gente não se apavora. A velha história do velho chinês, não é? Esse cavalo. O velho chinês tinha um filho e tinha um cavalo. Aí, um dia, o cavalo foge. Aí os amigos todos dizem: Oh, que infortúnio, né? Que desgraça, né? Ele mais ou menos, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode Mais ou ser que menos, É né? mais ou menos. isso é ruim, né? Ele olha assim, é muito ruim, mais ou menos. Aí o cavalo volta trazendo 3 cavalos selvagens com ele, ele passa a ter 4 cavalos. Todo mundo, oh, que maravilha, que fortuna, né? Ele, mais ou menos, né? Aí aquilo vem, o filho dele vai domar um dos 4 cavalos, aí cai do cavalo, quebra a perna e fica aleijado, fica manco da perna. Aí todo mundo, oh, que desgraça, seu filho maravilhoso, né? Agora tá com problema na perna. Ele mais ou menos, né? Aí vem uma guerra, todos os filhos dos outros que tinham a perna boa são convocados para ir para a guerra, alguns morrem e todos dizem: Oh, que sorte que seu filho não precisou ir para a guerra, né? Mais ou menos. Então é muito isso, né? As coisas são relativas, né? Elas não são absolutamente boas. No Sansara, na verdade relativa, nada é absoluto. É óbvio, né? O próprio nome já diz, é uma verdade relativa. Então a gente precisa desenvolver esse olho de olhar. Especialmente nas situações difíceis. Estou com uma doença, vou fazer uma cirurgia, alguém está passando mal, alguém foi embora, me deixou, estou com menos dinheiro, ou, né, tudo é mecanismo de prática. Então, se a gente aproveitar esses pequenos infortúnios, entre aspas, assim, para praticar, né, a gente vai se preparar para o momento da morte, que é o momento mais desafiador, né? Na morte, a gente vai ter que largar o corpo, né? E praticar vacuidade no momento de deixar o corpo para trás. Então, isso é interessante, né? Não é legal? Olha aí, tem que se preparar, hein? Vai ser divertido, não vai? A pessoa que é legal, vai embora. Tchum! Pensou? Daí tá lá com a mente livre, né, no bardo, assim, uau, posso manifestar múltiplos corpos de várias dimensões, com várias cores e tamanhos. Muito mais divertido que ficar nesse um corpinho só, não é? Então, angústia danada, na verdade. Angústia? Imagina, não vejo a hora. Que não para, sabe? De que, Sim. eu li em algum canto essa coisa, né? De que não sossega, que você pensa que está não sei aonde você está, né? Digamos. O bardo do Viraceira, a mente é muito mais volátil, né? Pois é, assim Então, mesmo. é como no sonho à noite. Quando você sonha à noite, não é assim, está num lugar, daqui a pouco está em outro, É. né? As paisagens mudam, né? Muito similar. Por isso. Das dúvidas, você imagina, eu vou ficar louca de um lado para o outro. Não, mas aí você tem que ter alguma certeza, assim, tipo assim.
Valei-me, Guru Rinpoche, alguma coisa assim, né? Você tem que ter um refúgio. O mais importante para o momento da morte, para o bardo, é ter algum refúgio. Seja qual for que cada um tenha, né? Pode ser refúgios budistas, refúgios cristãos, mas algum refúgio positivo que você lembre, né? Assim, no momento, enquanto está morrendo e no pós-morte. Isso vai facilitar a vida muito, assim, quem tiver refúgio. Quem não tem refúgio vai ficar se debatendo um pouco mais, né? Ele consolou muito a mãe dele quando estava nesse momento, e ela falou: mas você não rezou para Jesus, para Maria, a vida inteira? Você acha que eles vão te deixar nessa hora? Sim. Aí ela falou: realmente, não vamos deixar. É isso aí. É A isso, minha né? avó era devota de Maria, assim, a vida inteira, né? Eu digo assim, minha avó quando morrer, mas não tem dúvida que ela vai encontrar Maria. Ela vai ver, assim, vai morrer e vai ver, né? Aquele ser, porque rezou a vida inteira, no quarto dela tá lá Maria em cima do guarda-roupa, o tempo todo tá cercada pela imagem de Maria. Então, ela quem é espírita e acredita no nosso lar, por exemplo, Pronto, foi todo mundo no Parque da Cidade, lá encontrar a Diná. o que que é isso? Diná? É, A novela. Novela! como é que é o nome dela, gente? A Diná. viagem. A viagem. A viagem. Não, não, a novela, mas a atriz. Cristiane Torlone, vai lá encontrar a Cristiane Torlone, O Cristiano né, no Torlone Parque é da um bom Cidade. encontro, né? Cristiano Torlone. Onde que ela tá? Parque da Cidade, que era onde gravavam o Outro Mundo lá, Tem o o céu, nosso lar. Entendi. Hã? tem o céu e o inferno. O Ah, inferno tá. parece o. Não, o inferno é horrível, cheio de gente gemendo, Sim. É, agressiva. tipo É os um infernos terror. budistas também, né? Aham. Quarto já não É o importa. Parque da Cidade, gente. Tudo Sim. O Parque da Cidade é bonito. Sim. Muito bom. Então, vejam assim, a gente precisa de treinar treinar a vacuidade o tempo todo. É Eu o achei tempo todo. engraçado, né, nesse evento que teve, né, da confusão, é, da operação aqui no Rio, né? Você Ah, sabe. sim, 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 dá. Né? E, essa matança toda, Sim. eu não tinha me tocado do que estava acontecendo, porque eu estava trabalhando num estudo lá super, enfim, complicado, e fazendo call com gente de fora do Brasil, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu vi o Pedro ligar insistentemente várias vezes e tal. Né? Aí ele vai, mãe, vai embora, está fazendo confusão no Rio. E o Pedro é mais preocupado que eu com as coisas. Eu, tá bom, tá bom. Você achou que era exagero, Eu achei né? que era exagero, né? Ele tal, não sei o quê. Eu desci, eu vi o prédio inteiro descendo, né? Falei, tá bom, tudo bem, não vou esperar, vou pegar condução pública, né? A melhor coisa dessa loja. Aí eu peguei o VLT, falei, deu certo. E que bom, né? Vou para Carioca. Aí o VLT parou ali em duas estações. Aí eu, putz, eu cara, que eu tinha razão, tipo, Aham. antes e tal. Mas enfim, aí depois tudo deu certo, eu cheguei na Carioca, porque um cara super legal falou, tô vendo que você tá em apuros, eu consegui um Uber. Eu falei, seu Uber não vai chegar. Ele falou, não vai, eu já tô vendo o Uber daqui. Te ajuda até a Carioca? Eu falei, pô, é pra lá que eu vou e tal. Uhum. Então, beleza. Aí peguei o carona e falei, chega lá, pega lá, aquela confusão, pula, Nossa, né? Aquela Largo da confusão, Carioca. mas lotado, lotado assim. E eu pensando, tá tudo bem, pô, eu cheguei até aqui, tá tudo ótimo. E lá dentro, eu fui vendo assim, a mudança de paisagem mesmo da minha, eu fui vendo aquela, a, a realidade que eu estava dando naquela experiência, sabe? Tipo assim, eu me mantive, eu já tinha passado tão perrengue antes que eu estava achando aquilo tudo calmo, aí muitas pessoas reclamando, aí umas brincando, sabe? Tipo Sim. assim, e o Ariel tá nesse vagão, não sei o quê, aquela coisa. Então você vai vendo assim, As é várias isso, né? paisagens. Assim, história de paisagem. E realmente você não tem como dar uma solidez, porque eu estou vendo de uma forma, o outro está vendo de outra, o outro está vendo. Sim. Então não é uma coisa só. É. Você, aquela coisa da gente ir, né? Se a mente vai entrando na solidez da experiência e vai mergulhando, mergulhando, ela vai se desesperando e aí gera o pânico, né? O pânico coletivo é muito perigoso, né? E não- Começa a correr, se e pessoas pisoteia. que sair, outros querendo entrar, sabe? Tipo Sim, assim. Então realmente foi um caos, né? sim. E E ali eu poder. estava fazendo coisas do Guarani ali, assim, Sim. tipo, né? Assim, tentando me manter Mas calmo, porque não sabendo, tá. isso é importante, a gente está lá praticando e sabendo que pode realmente acontecer alguma coisa. Porque também tem isso, a Prajnaparamita não é assim, vou praticar Prajnaparamita para não acontecerem coisas desagradáveis comigo, né? Isso. Possível, assim. Sim. Porque de E, repente podia voar a bala perdida. assim,
se tivesse alguma confusão, eu tive um jeito de sair, né? Sim, Eu estava num espaço de metrô fechado, sim, minhas filhas sim, super literalmente apertadinha, assim. sim. Então, assim, eu estava ali, mas estava lúcida, estava totalmente presente. É aquilo que você falou, da gente estar com o olhão aberto, dando realidade a tudo que está ali, Exato. né? Enquanto está acontecendo, essa é a hora de praticar, né? Não é depois, né, que a coisa já passou, que a gente já fez uma bobagem, ou já falou que não devia, né? Então essa é a hora. Então agora imagine você morando, né, numa comunidade e aí começa o tiroteio, né? Então como manter a tranquilidade, né, e pacificar os que estão ao teu redor? Porque uma pessoa que esteja dando um pouquinho menos, né, de solidez para a experiência, mesmo para as experiências consideradas ruins, ela tem essa habilidade de ajudar a pacificar os que estão se desesperando ao redor. Por exemplo, aquela vez, fogo no cinema. Todo mundo pode se pisotear e os mais fortes vão chegar na frente, ou tem aqueles que têm aquela, né, aquela tranquilidade de mente na hora de segurar a porta aberta para a galera poder sair Sim. antes, né? Então a gente, como Bodhisattva, o Bodhisattva é um bombeiro o tempo todo. Então, em meio ao mundo, ele está o tempo todo cuidando para pacificar as situações dos seres ao redor. Sentindo uma menina que era super também, estava super ligada, e o rapaz, a gente falava assim, calma, a gente vai segurar a porta, deixa eu sair, aí vocês entram, o metrô não vai fechar. Aí a gente ia fazendo assim, porque senão era É, uma começa a virar um pessoa empurra, chutando. empurra, daqui a pouco alguém cai, é E aquela cena típica gente, de. porque estava todo com medo de algum momento o metrô parar. Foi Sim, parando ônibus, foi parando VLT, sim, né? Foi sim. parando tudo, então. Imagina se ele para no meio de um túnel, né? Assim, é Aí, aquela então as coisa. pessoas queriam, de qualquer jeito, né? Chegar em algum lugar pelo Sim, numa menos. estação, né? Claro. Né? Então, esse é um exemplo bom, né? Ou seja, situações práticas do dia a dia, né? Que acontecem, em que você tem que trabalhar, aplicar para a Paramita. Isso é aplicar para a Paramita, não é? É aplicar para a Paramita, por exemplo, na Black Friday, olhar para as coisas e não se sentir compulsivamente, né, obrigado a comprar uma coisa só porque está com desconto. Não, eu já tenho três daquele, pá, mas tá com 30% de desconto, né? Vou comprar mais um para guardar, né? Então a gente vê, né? Assim, são os olhares que a gente vê das coisas. Então o Sansara o tempo todo ele tem estímulos, impulsos, e a gente pode ser arrastado ou não pelos impulsos e estímulos. Agora, também aplicar a vacuidade, por exemplo, vamos dizer que você tem um filho lá e o teu filho é baleado e ele está morto, estirado no chão. E aí, como é que tem olhar de vacuidade numa situação dessas? Situação extrema. Então, não vai começar a praticar Prajnaparamita numa situação dessas, né? A gente vai começar com coisas mais simples, mas vai chegar ao ponto, sim, né, de conseguir olhar. E eu imagino, assim, pelo que eu vejo, o Lama Santin está nos dando uma lição, assim, maravilhosa, né, de como lidar com a morte de um filho, que é uma das coisas mais difíceis, né, da humanidade, assim, né, que podem acontecer. Então tá lá, tem luto, tem sentimento por aquilo que aconteceu, mas sustentando a prática, mostrando, envolvendo a sanga, mostrando para a sanga como fazer quando acontece algo daquele tipo. Não é uma lição assim real, sólida, dura, né, que o Lama está nos mostrando, né, dia após dia, assim. A gente esteve lá, né, durante o retiro do Eric Pemakunza, e aí foi comer uma pizza na casa do Juca lá, e aí o Lama falou bastante sobre o Ricardo, né, conversou com a gente, assim, né, e ele falando especialmente, assim, que a perda, né, porque o Ricardo era uma pessoa muito habilidosa, né, uma pessoa que fazia coisas muito boas na universidade, os alunos adoravam ele, porque ele não era só um professor de direito, ele era um professor de direito que tem visão do Dharma, então ele influenciava positivamente muitas pessoas lá. Então, né, não é assim, ele está chorando pelo apego que ele tem ao filho, mas ele está vendo como o filho era uma pessoa brilhante, né? Uma perda mesmo, né? Então, olhando com esse olhar, assim. Então, foi bem interessante. Então, lições, né? Lições do Sansara. Isso também, né? Assim, assim, olha quantas pessoas, né, que moram todo dia, então, assim, pela mesma coisa que eu, né? Sim. Essa atenção toda para mim, se sentindo mal, a atenção toda para ele. Sim, né? Como o Lama é uma pessoa tão amada, tão querida pela Sangha, né? Imagina, ele perder um filho vai ter assim, um destaque, obviamente, muito maior do que se um outro praticante da Sangha, por exemplo, perder um filho. Claro que todo mundo vai também praticar, mas não conhece, às vezes não sabe quem é, né? E ele é óbvio, né? Atrai assim uma multidão de seres. Então ele tem também isso, uma oportunidade gigantesca de ensinar através de uma experiência desafiadora, né?
Super bonito, né? O tempo todo ele vem ensinando, por exemplo, com os próprios filhos, né? Os mais novos, né? Que a gente acompanhou assim toda a criação dos filhos mais novos, desde o nascimento, criação, ele recebendo no templo, né? E cuidando e dizendo agora eu vou sair porque eu vou fazer a janta lá para as crianças. Então também mostrando como pai, né? Como ser um lama e ser pai ao mesmo tempo. Então o lama não é um ser desconectado da realidade comum do mundo, né? Das atividades comuns, né? Então, isso é vacuidade. Vacuidade, fluindo em meio às experiências, né, de modo positivo, mesmo nas mais difíceis, né, sempre eu dando um olhar assim que não dá um significado fixo para a experiência, mesmo as piores, né? Assim é, né? Então, estamos aqui na página 114. Ficamos por aqui hoje. Tudo bem aí em casa? Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Tudo bem? Bom. Tudo tranquilo. Tranquilo, Nilo? Beleza. Então, dedicamos os méritos. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos ao longo de minhas muitas vidas e até este momento. Todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome, o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria. Eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim, sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Ken lo cho sung ring lo che zam ling sa sung cha par dro ju chok sung nan wa dang me drao du sung ele sou. Então, alegria, hein? Mais um encontro nosso. Isso. Vida Né? longa ao Mais Gebe 15 anos Leblon. pela frente, Vida né? longa ao Gebe Leblon. Isso! Muito bom, Rosana, né? Maravilhoso. Quantas boas amizades, né, que a gente construiu aqui, assim, né, que vem durando anos e anos. Maravilhoso, né? E sangue é isso, né? Que nem ontem estava lá em Goiânia, né? Tava lá na casa da Kel e do Cláudio, né? A gente vai gerando essa rede, né, assim, de positiva, a gente vai se recebendo bem uns aos outros em todos os lugares e direções, né? Isso é muito bonito. E... Então tá, gente. A gente vai ter que deixar vocês aí que estão online, né? Porque a gente tem uns quitutes aqui, né? Que a gente vai ter. A gente vai, né? Vai ver a vacuidade ali, né? Dos doces. Isso é Ou da Vic, né? o Então, bolo pelo da menos Vicky. manda as fotos dos doces Vai para a ter gente foto. É, vou ficar. tirar foto antes de atacarem o bolo, né? Pode deixar. Tá bom. Obrigada, Marcelo. É um Parabéns só aí pelo sabor, né, evento. Pedro? Então tá, gente. Boa Parabéns aí, noite. pessoal. Até Boa semana noite, que vem. obrigada. Tchau, queridos.
Ah,